Oi pessoal, esse é o 15º vídeo exclusivo para resolução de exercício. Nós vamos resolver este exercício aqui. Defina o que é um corpo e mostre que Z3, com as operações usuais de adição e multiplicação, é um corpo. A ideia da resolução desse exercício veio a pedido de um assinante do canal e é por isso que nós vamos resolvê-lo. Então, definir o que é corpo e mostrar que esse conjunto com essas operações é um corpo. A definição mais clara que temos aqui no canal, que envolve alguns exemplos para ficar mais fácil de entender, está lá na aula 18. Eu sugiro que você passe por lá para dar uma olhada caso tenha alguma dúvida. Mas, de maneira geral, a definição simples e direta é essa. Um corpo é qualquer anel comutativo com unidade em que todo elemento que não for o elemento nulo, o elemento neutro da adição, tem que possuir inverso. Então, simples assim. A definição é a que está aqui. Corpo é qualquer anel comutativo com unidade e que em todo elemento não nulo possui o respectivo inverso. Então, se nós queremos mostrar que esse conjunto com essas operações é um corpo, nós precisamos mostrar que para este conjunto, com essas duas operações dadas, vale que ele é um anel comutativo, vale que ele possui unidade e vale que todo elemento desse conjunto que não seja o neutro aditivo tem que possuir inverso. Bom, para relembrar o que é anel, comutativo, o que é unidade, nós temos as aulas 16 e 17. Mas aqui, de maneira bem simples, o que é um anel? Um conjunto não vazio, com duas operações, uma chamada de soma e outra de multiplicação. É um anel quando esse conjunto, para a operação de soma, for um grupo abeliano, quando valer a associatividade para a multiplicação, que está aqui representada, e também quando valer a distributividade em relação à adição, ou seja, A multiplicado por essa soma vale a distributiva aqui, então AB mais AC, e também se nós tivermos B mais C multiplicado por A, isso tem que ser BA mais CA para quaisquer elementos desse conjunto. O anel é chamado de comutativo se ele for comutativo para a operação de multiplicação. Então ele tem que ser um grupo abeliano para a soma, então tem que valer a comutatividade para a soma, e para ele ser chamado de comutativo tem que valer a comutatividade para a multiplicação. A unidade, que nós representamos pelo 1, é simplesmente o elemento neutro da operação de multiplicação. Então provar que ele tem unidade significa provar que ele possui elemento neutro multiplicativo. Aqui nós costumamos chamar de 1, que não necessariamente é o número 1 que nós estamos acostumados. É apenas uma notação para representar essa unidade. E todo elemento não nulo tem que possuir inverso e, portanto, como que nós provamos isso? Mostrando que, dado qualquer elemento do conjunto A que não seja o zero desse anel, tem que valer que existe o representado por A a menos 1, que representa o inverso desse elemento A, que tem qual característica? A multiplicado pelo seu inverso tem que ser igual a esse inverso multiplicado pelo A, e esse produto tem que dar a unidade, tem que ter como resultado o elemento neutro multiplicativo, ok? Então, para esse exercício, nós precisamos provar que todas essas condições são válidas, tá? Então, voltando aqui para o exercício, a definição de corpo já foi dada, e nós queremos mostrar que ele tem que ser um anel comutativo com unidade e que todos os seus elementos não nulos têm que possuir inverso. Então, para começar a demonstração, o conjunto Z3 é o conjunto das classes dos restos módulo 3, que é formado pelas classes 0 barra, 1 barra e 2 barra. Então ele tem 3 elementos e, portanto, é claro que ele não é vazio, então ele é diferente de vazio, tá certo? No conjunto Zn, aí para ficar mais fácil de demonstrar, eu vou considerar o Zn, e se vale para Zn, para qualquer n maior ou igual a 1, tem que valer para o Z3, tá certo? Então, para o conjunto Zn, de maneira geral, a operação de adição é dada por A barra mais B barra é igual a mais B barra. Então, nós somamos os representantes das duas classes e a classe formada por essa soma é a soma das duas classes, tá? Então, de maneira geral, nós temos que A somado com B mais C barra, é igual a mais B mais C barra, que é igual a mais B mais C barra. Como o A, o B e o C são números inteiros, aqui abaixo da barra, nós podemos fazer a associativa.
Então nós podemos agrupar aqui o A com B, isso é A mais B, somado com C, barra. Pela definição aqui de soma das classes, essa classe nós podemos separar como a classe A mais B, somada com a classe do C. E, portanto, isso é a classe A somada com a classe B, somada com a classe C. Ou seja, nós provamos que vale a associatividade para a soma das classes, tá certo? Então, como essa associatividade é válida para qualquer Zn, em particular vale para o Z3, ou seja, o Z3 é associativo para a operação de soma. Já a tábua de Z3 para adição é essa aqui, ó. Tem aqui a tábua de Z3. Se eu operar 0 com 0, vai ser 0 barra mais 0 barra, que é 0 mais 0 barra, que é 0 barra. Aqui 0 mais 1 é 1. Por quê? 0 mais 1 é igual a 0 mais 1 barra. 0 mais 1 é igual a 1, então fica apenas 1 barra. Aqui 0 mais 2 é igual a 2 barra. 1 mais 0 é igual a 1 barra. 1 mais 1 é igual a 2 barra. E 1 mais 2 é igual a 1 barra mais 2 barra, que é 1 mais 2 barra, que é igual a 3 barra. Mas observem que nós estamos em Z3, que significa classes dos restos na divisão por 3. Se nós dividirmos 3 por 3, o resto é 0, ou seja, 3 barra é igual a 0 barra. Então, 1 barra mais 2 barra é igual a 0 barra. Por isso aqui, 0 barra. 2 mais 0 é igual a 2 barra. 2 mais 1 barra é igual a 3 barra. E 3 barra já sabemos que é igual a 0. 2 barra mais 2 barra é igual a 4 barra. 4 barra em Z3 significa qual que é o resto do número 4 na divisão por 3. O resto é 1. Então, 4 barra é igual a 1 barra. Então, portanto, aqui o resultado é 1 barra. E por que nós fizemos a tábua de Z3? Porque a partir da tábua nós podemos tirar algumas conclusões. Então, pela tábua, a gente tem que 0 barra é o elemento neutro de Z3, porque qualquer elemento desse conjunto adicionado com 0 resultou em si próprio. 0 somado com 1 deu o próprio 1, 0 somado com 0 deu ele mesmo, 0 somado com 2 deu ele mesmo. Vale o fechamento. Por quê? Porque os resultados que apareceram aqui na tábua são todos os resultados que estão no conjunto Z3. Então, nenhum resultado está fora do conjunto. E isso significa que o fechamento é válido. Além disso, cada elemento de Z3 possui simétrico. Nesse caso, como estamos falando da operação de adição, esse simétrico, obviamente, é o aditivo, ou seja, qual elemento que somado com outro elemento vai dar o elemento neutro. O neutro é 0. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, esse resultado 0 barra, significa que 0 somado com 0 deu 0 barra, ou seja, o 0 é o simétrico dele mesmo. Já sabemos disso, né? O elemento neutro é o inverso, ou simétrico nesse caso, dele mesmo. Qual elemento que somado com 1 dá o 0 barra? O 1 somado com 2 barra deu 0 barra, ou seja, o 2 barra é o simétrico do 1 barra. E qual elemento, né, operado com o 2 barra gerou o 0 barra? 2 com 1. Então, quer dizer que o 1 é o simétrico do 2 barra. Então, o simétrico do 0 barra é ele mesmo, o simétrico do 1 barra é o 2 barra, e, por consequência, o simétrico do 2 barra tem que ser o 1 barra. Então, cada elemento desse conjunto possui o seu respectivo simétrico. Além disso, nós já sabemos que, dada a tábua de operação de um conjunto, se valer que os elementos dispostos simetricamente em relação à diagonal principal, pensando aqui nesse conjunto de resultados, esse conjunto, né, é comutativo. Então, peguei aqui a diagonal principal, aí observem que aqui nessa diagonal, ó, nós temos 1 barra e 1 barra. Então, esses elementos dispostos simetricamente são iguais. Além disso, esses dois outros elementos dispostos simetricamente são iguais. E para finalizar, o 0 e o 0 aqui também são elementos dispostos simetricamente e iguais. Então, como isso aconteceu, significa que Z3 é abeliano, porque esses elementos dispostos simetricamente em relação à diagonal principal são iguais. Bom, então nós provamos até agora o seguinte, que para a operação de adição, o conjunto Z3 é não vazio, fechado, associativo, possui elemento neutro, que é o 0 barra, cada um dos seus elementos possui simétrico e, além disso, ele é abeliano. Conclusão, o conjunto Z3 para a operação de adição é um grupo abeliano. Então, a primeira parte lá da verificação de que é um anel
está feita. Ele é um grupo abeliano para a operação de soma. Agora vamos verificar propriedades para a operação de multiplicação. Então, no Zn, com a operação de multiplicação, o produto de classes é dado por essa definição aqui, correto? Então, se nós pegarmos A multiplicado por B mais C, isso é A multiplicado por B mais C barra, que pode ser escrito assim, que nós podemos agrupar com B e o C, porque tanto A quanto B aqui abaixo da barra são números inteiros, para os inteiros vale a associatividade. E depois a gente pode separar, ficamos com esse resultado, e aqui o A vezes B barra nós podemos separar assim. Conclusão, vale a associatividade para multiplicação em Zn. Se vale para todo Zn, tem que valer para o Z3. Então, Z3 é associativo para a multiplicação, tá certo? Agora, uma outra propriedade que envolve a multiplicação e também a soma é a seguinte. Se nós fizermos A multiplicado pela soma de B com C, isso é, pela forma como a soma de classes foi definida, A barra multiplicado por B mais C barra, que pode ser reescrita dessa forma, que pode ser reescrita assim. Por quê? Porque dentro aqui, na parte de baixo da barra, né, abaixo da barra, A multiplicado por B mais C é simplesmente a distributiva de um número inteiro pela soma de outros dois inteiros. Então aqui, abaixo da barra, vale a distributiva. Então vou ficar com AB mais AC. E aí temos essa barrinha aqui para indicar a classe formada por esse resultado. E na classe nós podemos separar. Então isso é A vezes B barra somado com A vezes C barra. Podemos fazer agora multiplicando o A pela direita. Então vai ficar B barra mais C barra multiplicado por A barra. Vamos ter esse resultado, fazendo essa soma das duas classes. Depois, multiplicando as duas classes, nós vamos ter esse resultado. Aplicando a distributiva aqui abaixo da barra, porque são números inteiros, temos esse resultado. E separando, temos esse resultado. Então, vale a distributividade para todo Zn, em particular, vai valer para Z3, tá certo? Como nós já tínhamos provado que ele é um grupo abeliano para adição, verificamos que ele é associativo para a multiplicação e verificamos que vale a distributiva em relação à adição, nós provamos que Z3, com a soma e a multiplicação usuais, é um anel. Ok? Queremos mostrar que é um corpo, então faltam algumas condições. Já provamos que é um anel. Então, a operação de multiplicação em Zn é dado por essa definição. Então, portanto, para a operação de multiplicação, o Zn é comutativo, porque tanto faz fazer A vezes B barra ou B vezes A barra, porque o AB e o BA são iguais no conjunto dos inteiros. Então, B vezes A barra é a mesma coisa de B barra vezes A barra. Então, como A barra vezes B barra é igual a B barra vezes A barra, vale a comutatividade para a multiplicação em Zn. E se vale para Zn, vai valer para o Z3. Então, o anel, que nós já sabíamos que é anel, né? Z3, com essas duas operações, ele é mais um pouquinho do que um anel. Ele é um anel comutativo, porque vale a comutatividade para a multiplicação. Além disso, a tábua de Z3 para a multiplicação é essa aqui, ó. 0 vezes qualquer elemento vai dar 0. Agora, se eu fizer 1 vezes 1, é 1 barra vezes 1 barra, que é 1 vezes 1 barra, que é 1 barra. Então, aqui é 1 barra. 1 vezes 2 vai dar 2 barra, está aqui. 2 vezes 1, 2 barra. E 2 vezes 2 é 4 barra. Já sabemos que 4 barra em Z3 é 1, porque é o resto da divisão por 3. Então, aqui é 1. Então, temos aqui os resultados da tábua de Z3 para a operação de multiplicação. A gente observa o seguinte. O número 1 barra, né, o elemento 1 barra, nessa classe não é um número, é uma classe, a classe 1 barra, multiplicada por qualquer uma das classes, deu como resultado essa classe pela qual ele está sendo multiplicado. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2. Então significa que o 1 barra, essa classe, é a unidade de Z3, porque ela é o elemento neutro multiplicativo. Então Z3 possui um elemento neutro multiplicativo, que é o 1 barra. Então ele é a unidade desse anel, tá certo? Porque 1 barra multiplicado por qualquer classe de Z3 deu essa mesma classe de Z3, tá certo? Então é um anel, é comutativo e possui unidade. Além disso, também pela tábua, a gente consegue ver que cada um dos elementos de Z3
possui o inverso. Aqui, inverso multiplicativo, né? Observem que o 1 barra multiplicado pelo 1 barra deu o 1 barra, que é o elemento neutro, né? Que é a unidade. Então, o inverso do 1 barra é o próprio 1 barra, porque ele, operado com ele, deu o elemento neutro multiplicativo, que é a unidade. Se eu pego 2 barra e multiplico por 2 barra, o resultado também deu a unidade. Então, quer dizer que o inverso do 2 barra também é o próprio 2 barra. Lembrando que tem que ser todo elemento não nulo, então não me preocupo com o inverso de 0 barra, porque 0 barra é o elemento neutro aditivo, ele é o zero do anel. Então ele não precisa ter inverso, ele não tem inverso. Tanto é que aqui nenhum resultado é igual a 1 barra, porque o 0 barra não possui inverso, tá certo? Mas todos os outros elementos, que são os elementos não nulos, possuem o seu respectivo inverso. Então, como ele é um anel comutativo com unidade em que todo elemento não nulo possui inverso, Z3, com as duas operações de soma e multiplicação usuais, é com certeza um corpo, porque nós provamos todas aquelas condições necessárias e suficientes para garantir que o conjunto com as operações é um corpo. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!